Vamos pela ordem do mandante. O Marcos Luiz traz as informações do Guarani, o possível, provável time que vai enfrentar a Ponte Preta. Diz aí, Marquinhos. Pode vir, Marcos. É legal, Batista. Mais uma vez, um abraço para o amigo que nos acompanha, né, aqui na tela da Band, para falar desse Guarani. Você sabe que em derby, né, Batista, o mistério, ele acaba entrando em campo. O ou é o cara que é mais escalado, né, aquele esboço dos treinadores em relação ao time que está lá em campo. Por exemplo, recebi a informação hoje pela manhã, CH estava comigo, o Júlio também, quando da informação do Lucas Venuto ser o titular para o jogo deste final de semana, o derby de número 202. E aí, se o Lucas Venuto atuar, se a informação realmente estiver correta, tiver procedência, qual jogador sairá do time do Guarani para a entrada do atleta? Especula-se que o Júlio César poderia perder o lugar no elenco do Guarani para a partida de amanhã. Mas é claro que no derby realmente é muito difícil. Então, arriscando, Batista, e respondendo obviamente a sua pergunta, um provável Guarani ainda sem a participação efetiva do Passarinho, que deve acontecer logo mais à tarde. Com o Kozlinski no gol, Diogo Matheus na lateral direita, a zaga com Hernando mais o Ronaldo Alves, o Matheus Pereira na lateral esquerda, meio campo com o capitão Bruno Silva, mais o Índio, o Rodrigo Andrade e o Giovanni Augusto. Na frente essa dúvida, Venuto ou Júlio César e Lucão do Break. Lembrando que aconteceu uma cobrança, uma reunião pacífica da torcida do Guarani com os atletas e comissão técnica. Foi tudo tranquilo, uma conversa legal, pedindo, claro, muito mais empenho, porque se trata de um derby, e o derby, como muita gente diz, é um campeonato à parte, né, Batista? É verdade. Agora o outro lado, vamos conferir as informações da Ponte Preta. Antônio Lupi, diz aí, Lupi. Bom, Batista, a Ponte Preta também vive uma situação delicada no campeonato, principalmente em cima do trabalho realizado pelo técnico Gilson Kleina. Depois da última derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto, muitos torcedores pediram a saída do treinador, mas por enquanto ele segue no comando da Macaca e vai comandar a equipe no derby de número 202. Hoje à tarde tem o último treino, mas a tendência é que o Kleina deve manter o mesmo time que entrou em campo na última rodada, mantendo aquele esquema com 3 jogadores no sistema defensivo. É claro que o Léo Santos, como uma espécie de coringa, também jogando no setor de meio campo, como ele fez lá em Araraquara, também no duelo contra o São Paulo e no último jogo contra o time de Ribeirão Preto. É claro que também podem ter algumas surpresas nessa escalação, dependendo do que o Gilson trabalhar hoje à tarde, como por exemplo, a entrada de um jogador mais ofensivo no meio campo, com características de criação. Eu cito o Matheus Anjos, que entrou bem contra o Botafogo, ou até mesmo o João Pedro, que não consigo entender por que não recebeu mais oportunidades. A última partida dele foi contra a Ferroviária, ele entrou no decorrer do jogo e depois não foi mais utilizado pelo Kleina, e até mesmo mudanças pontuais, como por exemplo a entrada do Norberto no sistema da lateral direita, já que ele tem características mais defensivas do que o Kevin, por exemplo. Mas tudo isso ainda a gente está especulando, até porque hoje à tarde tem a última atividade. O Gilson pode então manter o time com o Igor Vinhas no gol, o Kevin ou o Norberto pelo lado direito, na zaga o Thiago Lopes, o Fabrício e também o Léo Santos, e do lado esquerdo a presença do Jean Carlos. No meio-campo, o Wesley, além do Leonaldi e também Fecim. No ataque, Pedro Júnior e o Luca. Tem uma surpresa de derby também, se o Dedé vai ser relacionado ou não. O Dedé foi liberado do departamento médico, iniciou o processo de transição no último final de semana e ontem a Ponte Preta divulgou algumas fotos da atividade e o Dedé aparece treinando. Então pode ser que o zagueiro, recuperado de um problema muscular, pode sim ser relacionado para o derby de número 202. Batista. Júlio Nascimento, quem apita o derby 202. Um abraço, boa tarde, Júlio. Tudo bem, né, Batistão? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na tela da Band. Um árbitro conhecido do derby, até porque ele esteve presente no Paulistão do ano passado. Vinícius Gonçalves Dias Araújo foi o mesmo árbitro do derby 199, que terminou com a vitória da Ponte por 3-1. Ele utilizou o VAR algumas vezes, né? Primeiro para marcar um pênalti a favor da Ponte, que depois foi convertido pelo Paulo Sérgio, e também depois da partida para expulsar o Ayrton. O VAR trabalhou 2 vezes. Não foi uma arbitragem polêmica ali com o jogo em andamento, né? O Vinícius Gonçalves Dias Araújo interagiu bem com os jogadores. As principais polêmicas, as principais decisões, vamos colocar assim, envolvem o VAR, que será comandado
e operacionado por José Cláudio Rocha Filho, que ao lado do Péricles Bassols é um dos que mais é escalado em decisões e clássicos na Federação Paulista. Então, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo será, pela segunda vez na carreira, o comandante do derby. Ele tem 43 anos, Batistão. Bem, daqui a pouco vou debater aqui o Derby 202 e todos vão dar o palpite para o Derby, hein? Mas agora eu quero falar da Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais. Agora com 1 tonelada de inovação. Confira nas imagens. Olha aqui, a linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos porcelanatos de grandes formatos com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada. Mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade, guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de retirar a peça para fazer a separação, e sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo, disponível em diversos tamanhos. Sempre tem uma para atender à sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online no setor da construção. Saiba mais sobre estes e outros produtos e soluções Cortag lá no site. Acesse Cortag, com Gemudo no final, cortag.com.br, também no Instagram, @CortagBrasil. Olha aqui a enquete, estamos com a enquete no ar. Vamos ver como que estamos. Olha aí, é cabeça a cabeça, empate técnico. Guarani 48,8, Ponte 47 e empate 4,3. A enquete será encerrada hoje. No final do programa, você saberá aqui na enquete quem é que venceu. 971021493. E nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos esquentar aqui o debate e teremos também o palpite. Todo mundo vai ter que dar o palpite. Ninguém vai ficar em cima do muro, não. E você saberá também como fazer para ganhar a camisa do clube do seu coração, Guarani, que é o mandante do Derby 202, o A Ponte Preta. É o rápido intervalo e eu volto já já. Ai, que loucura! Ai, que Batista!
Os donos da bola, estamos em 86 municípios, 8 milhões de habitantes, inclusive em Leme. Tem lá o Lemense, está disputando o Campeonato Paulista e tem a torcida persistente. Grande abraço para a torcida persistente, inclusive o Claudinho. Claudinho que jogou no Santos, na época lá do Rodolfo Rodrigues, 87, de Leme, está nos visitando aqui. Um grande abraço para o Claudinho e um grande abraço para a torcida persistente lá de Leme. Um abraço para todos vocês. Bem, é o seguinte, nós estamos com uma enquete no ar, vamos colocar aqui a enquete, olha aí. Guarani passou na frente, 48,3, Ponte 47,7. Vamos lá, vamos esquentando aí, ó. 971021493. E agora informações da Ponte Preta, repórter Antônio Lupi. Diz aí, Lupi. Bom, Batista, a Ponte então treina hoje à tarde. O técnico Gilson Kleina encerra a participação, né, a preparação da Ponte para o derby de número 202. Só lembrando que a Ponte tem ainda algumas dúvidas, né? Falei do Dedé, o Niltinho também pode ser uma novidade entre os relacionados. Guilherme Santos deve ficar fora, assim como o Luiz Fernando. A Ponte que vai ter uma sequência pesada depois do derby. Tem compromisso pela Copa do Brasil contra o Cascavel. Por isso a importância de um bom resultado no clássico contra o Guarani será importante para aliviar o clima de tensão que está no Majestoso, Batista. Vou liberar o Lupi e vou ficar um pouco mais com o Marquinhos. O Guarani é o mandante. Daqui a pouco vamos conversar também com o Marquinhos sobre a questão dos ingressos para o derby 202. Mas está liberado, hein, Lupi? Está liberado para o almoço, para alimentar aí a sucuri. Valeu, Batistão. Bom, vou dar o meu palpite aqui para o derby também. 0-0. 0-0. Tá aí, abriu, portanto, com 0-0. O palpite do Antônio Lupi. Daqui a pouco o Marquinhos vem com informações falando sobre os ingressos para o derby 202.